quando nós buscamos as questões da espiritualidade, de um desenvolvimento real da espiritualidade, não só mental, mas que entre o corpo, as emoções, os sentimentos, nós por vezes nos deparamos com os nossos corpos sutis. E o Reiki é um instrumento muito bacana para lidarmos com eles. O que são esses corpos sutis? Vamos pensar assim, metade do planeta Terra, metade, tem o corpo aberto. Ou seja, todos os chakras da pessoa giram para dentro. Giram para dentro. Todos os chakras. É o chamado corpo aberto. Isso é muito trazido para mim, aqui até o Ellis me traz essa pergunta com relação, por exemplo, à medicina da floresta. O rapé, a ayahuasca, a jurema. Quem busca esse caminho normalmente tem um corpo aberto. O espiritismo, que eu acho extraordinário, a medicina da floresta também acho abençoada. O kardecismo, corpo aberto. Quem é médium tem corpo aberto. Médium todos são, mas eu digo médium de incorporação. São pessoas que todos os chakras fazem esse movimento aqui, esse movimento. Então, se eu estou perto do mar, eu estou dando essa aula para vocês, o mar está aqui embaixo. O mar entra em mim, porque isso se eu tivesse o corpo aberto. Eu não vou falar qual que é o meu, porque importa o teu. Mas se quem tem corpo aberto, por exemplo, quando eu era jovem, eu numa boate, viu, Marina, que chamava Madame Satã. Não se fala mais boate, acho que é danceteria. Eu lembro até hoje do João Gordo dançando, numa transformista cortando o corpo com gilete, saindo sangue, o Cazuza dançando alucinadamente. Eu adorava aquilo, adorava. Eu sempre fui caretaço e recomendo para você. Se eu tivesse que ter um êxtase da droga, o meu êxtase sempre foi dançar. Eu adoro dançar. É uma faceta minha que vocês não conhecem, mas hoje mesmo eu dancei aqui em casa. Mas se você tem o corpo aberto e entra nesse lugar que tem pessoas drogadas, doentes, muitas vezes brigando, cheio de intrigas, você se sente mal. Porque o corpo aberto ele tem que procurar lugares bacanas, porque todos os chakras giram para dentro. Já o corpo fechado, todos os chakras giram para fora. Para fora, todos os chakras. Então, você pode entrar em qualquer lugar que você consegue neutralizar aquilo. Por exemplo, tem pessoas, minha filha é uma, que adora trabalhar na Avenida Paulista. Adora trabalhar na Avenida Paulista. Porque ela tem corpo fechado, não faz diferença. Quanto mais médium você é, mais contato com a natureza você precisa ter. Por isso que eu tenho, por exemplo, um grande amigo que é o Serjão, que é o LED Statu, que ele vive no Peru, toma ayahuasca, toma jurema, San Pedrito, enfim, ele faz muito desses rituais porque ele tem esse corpo aberto. O reikiano que tem corpo aberto, ele precisa se proteger mais quando ele aplica reiki em alguém. Quando ele recebe a iniciação, ele chora, ele sente um monte de coisa, ele entra num estado alterado de consciência. Por quê? Porque ele tem o corpo aberto. O outro que está aplicando não sente tanto, mas ele está aplicando o reiki. O outro que tem corpo fechado, ele, numa iniciação, não sente tanto também, mas ele foi iniciado. Por exemplo, você entra num lugar, você começa a bocejar. Aí eu respondo várias perguntas que sempre me vêm aqui, né? Andréia, Renata, tem um monte de gente aqui comigo, a Ana, que eu vou explicar agora como você vê isso, né? Na astrologia ajuda muito. Por exemplo, eu vou falar um pouco de mim. Eu tenho muito ar no meu mapa, muito ar, ou seja, eu sou muito intelectual. E tenho pouca água no meu mapa. Água é a mediunidade. Então eu não tenho essa mediunidade de incorporação, nem de telecinésia, nada disso. Mas quando meu pai me levou para mim desenvolver essa mediunidade, eu fiquei anos fazendo o curso e desenvolvi. Só que eu parei de ir no kardecismo, que é maravilhoso, mas eu parei
Aqui no Guarujá eu tomo passes espíritas sempre. Acho a teologia espírita mais linda que existe. A teologia. Eles são de um amor incrível. Mas eu não tenho mediunidade, porque a minha natureza é não ter. Aí eu fiz um monte de curso e desenvolvi. Mesma coisa com a medicina da floresta. Eu não tenho mediunidade, mas se eu tomo ayahuasca... Outro dia eu tomei um rapé aqui no Guarujá, que eu queria conversar um pouco com o mar, ter uma experiência do mar, aí eu usei um rapé. Imediatamente eu fico o corpo aberto, aí eu percebo um monte de coisa. Mas a minha natureza não é ter corpo aberto, aí fecha. E o que é bacana você saber é que isso não fica mudando toda hora. A não ser que sente com uma jurema, por exemplo, aí você abre teus corpos. Mas, por exemplo, se eu tenho o corpo fechado, para mim receber um orixá, incorporar um orixá, que eu acho lindo isso, eu vou demorar 1 ano mais ou menos, 1 ano, para inverter todos os meus chakras e eu incorporar. Ah, Otávio, ninguém fala sobre isso. Pois é, eu sei, isso é muito pouco falado, não tem livros sobre isso, é algo bem mais adiantado que eu aprendi praticando com um monte de gente na Índia e no Nepal também. E no Qigong também. Por exemplo, o que mais abre o corpo é o candomblé. Que você vai incorporar um orixá, um ser da natureza. Eu acho isso maravilhoso, mas eu nunca incorporei. É o que mais abre o corpo. O que mais fecha é o Qigong e o Tai Chi. Fazer um pouquinho de Qigong e Tai Chi não vai fechar teu corpo. Mas se você fazer uma vez por dia, mas se você vê aquelas pessoas que fazem muito Tai Chi, você já viram aqueles idosos até, eles não têm talismã, não têm amuleto, eles estão sempre de bem com a vida, tem uma energia, uma vitalidade incrível. Porque quem faz Tai Chi, você faz muitos movimentos de tirar a energia. No Qigong você fecha as mãos no umbigo para não entrar nada. Então são formas diferentes. Qual que é melhor? Não tem melhor. Agora, se senta no ambiente, começa a bocejar, se você vê aura, então você é corpo aberto. Ah, Otávio, eu nunca vi aura, corpo fechado. Mas isso é um problema? É lógico que não. Você pega esses filósofos hoje que são famosos. O Pondé, ele é ateu. O Karnal é mais ateu ainda, o Leandro Karnal. Ele fala isso, ele tem um livro lindo com o padre Fábio de Mello que chama Crer ou Não Crer. Porque o Fábio de Mello, na minha opinião, ele é todo água, ele é todo mediunidade. E o Karnal é totalmente intelectual, então ele é ateu. O Clóvis de Barros, eu já não sei, mas você pega esses grandes filósofos, eles são muito racionais, então eles não têm essa mediunidade, e nem acredito em nada disso. É como o exemplo que eu dou do Lair Ribeiro e do Drauzio Varela. Como ser humano, eu gosto muito dos dois, Drauzio Varela e Lair Ribeiro, gosto muito dos dois. Como médico, eu jamais trataria com o Drauzio Varela, jamais. Porque tudo que ele não acredita, ele vai contra. Então ele critica quem não come carne, ele critica quem não toma leite, ele critica quem faz yoga, quem faz tai chi, porque ele é mais racional. Ele não é melhor que o Lair Ribeiro. Mas para quem é mais racional, vai gostar dele, o dono da verdade. Quem é mais coração gosta do Lair Ribeiro, que aceita tudo, que fala de meditação, de pensamento positivo, que sempre cita fontes, respeitando as pessoas, ele nunca fala por ele sempre cita fontes, e é uma pessoa muito aberta, o Lair Ribeiro, muito aberta a coisas que ele não acredita. Tem agora o Dr. Uronal também, que é muito assim, que é maravilhoso, eu adoro esses médicos modernos, que antigamente não tinha tanto, assim, que aceita um monte de coisas. Então, se você é mais racional, você não vai bocejar, você pode entrar num ambiente pesado que para você tanto faz. Você pode trabalhar na Paulista, você pode trabalhar em Paris, em Londres, em Nova York, em Porto Alegre, mas se você é corpo aberto, você tem que morar no mato. O mato é teu lugar. Porque você tem essa recepção. E no Reiki, ou se você é um terapeuta, a maioria dos terapeutas são corpo aberto. A grande maioria dos terapeutas são corpo aberto. Você tem que usar esse mantra, Om Mani Padme Hum. Aí eu respondo
Gil-se aqui. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ou o Pai Nosso em aramaico. Avunda Bashmaya, Netkadesh Mor, Tei Tei Malkotá, etc. É grande, né? E esses mantras vão te protegendo. Porque quem tem corpo aberto, você está recebendo o tempo todo. O ambiente, quando o ambiente está ruim, a gente fala que o ambiente está infestado. Infestado. Quando o ambiente está infestado, o corpo aberto pega tudo do ambiente. Para o corpo fechado, tanto faz. Quando é uma coisa áurica, que nós chamamos de miasma, é o que as pessoas se chamam, por exemplo, de obsessão, são os obsessores. Quem tem corpo aberto entra em contato com isso. Na Bíblia chama Shedim, de buque. Quem tem corpo fechado, tanto faz. Tanto faz. Agora, por exemplo, tem um gato aqui me rondando. O gato, comparado com o cachorro, é corpo aberto. Agora vocês vão entender. Porque o gato, ele sente 1000 coisas. Se você não tá legal, ele se afasta. Minha gatinha já chegou aqui. A Nirvana, o nome dela é Nirvana, que é o nome espiritual. O gato, ele vê coisas, ele sente coisas. Se você não tá legal, o gato se afasta. O cachorro, eu tenho os dois, porque eu virei pai adotivo de 3 cãozinhos agora. O cachorro, você pode estar muito mal. Ele vai estar sempre com você. Está sempre com você. Você pega cachorros assim que tem donos que são cruéis, que são desumanos, que são perversos, pessoas perversas mesmo. E o cachorro trata a pessoa, uau. O gato, se você bater no gato, ele perde a confiança de ti. O gato não vai mais ser teu amigo. Essa gatinha que eu tô aqui, ela é meio cega. Ela é cega de um olho e do outro enxerga bem pouquinho, a Nirvana. Então é importante que ela se sinta confiante comigo. Eu coloco ela aqui no meu chakra cardíaco para passar muito amor para ela. Às vezes me perguntam, o que mais equilibra um chakra? Você pegar um bebê, ou um cachorro, ou um gatinho e abraçar aqui no teu coração. Uau! Pena que gato dá louca, né? Eles caem fora, né? Quando você quer que fique, eles não ficam. Quando você quer que vá embora, eles ficam. Então, no reiki, se você é muito receptivo, faz esse mantra de proteção. E agora que a gente está saindo de uma crise, eu espero, mundial, muitas pessoas estão se dando conta assim, o meu lugar é no mato, o meu lugar é na praia. E outros falam, não, o meu lugar é na cidade grande. E isso que é a beleza. Agora, vocês podem perguntar, exatamente, posso abrir e fechar ao mesmo tempo? Não. Demora para abrir e fechar, não é uma coisa que aconteça do dia para o outro. O que você está falando é que tem pessoas que são muito médiums e às vezes é um pouco menos médium. Dá a impressão que ontem eu era médium e hoje não. Não, é que o médium às vezes não é tão médium assim. Sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? O médium ele tem que tomar cuidado para cuidar do corpo. Porque como o médium vê coisas, está sempre no astral, dá importância para o espiritual, ele esquece o corpo. Eu vejo muito isso no espiritismo. E não como regra geral, mas muitos espíritas não se cuidam tanto. O Gasparetto falava muito isso, né? E é bonito, porque talvez eles sejam assim. A gente não pode imaginar o Chico Xavier carregando supino. Não pode imaginar o Chico Xavier fazendo crossfit. Que eu carrego peso, eu faço karatê. Crossfit eu não vou mentir para vocês, eu não faço não. Eu posso até fazer um crossfit como qualquer atleta faz. Olha como eu tô com o ego hoje inchado. Eu posso fazer crossfit como qualquer atleta faz, mas fico 1 ano sem andar. Eu vejo aqui na praia eles fazendo, uau, fazer até faço, mas 1 ano sem andar. 1 ano deitado com as pernas para cima. Porque tudo bem, eu não sou um atleta, mas muitos espiritualistas, espíritas que veem muitas coisas, o corpo é muito aberto, eles não ligam para o corpo, não ligam para o corpo, não ligam para alimentação, porque fala, eu não sou corpo mesmo. E quem tem corpo fechado tem uma tendência para ser um pouco mais narcisista. Narciso é aquele personagem que olha para o espelho e fica se admirando. Que o Caetano Veloso fala tão bonito, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho.
É tão bonito isso, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. E na internet tem muita gente que assina, infelizmente. Elas só acham bonitas a própria imagem, elas só acham bonitas o próprio espelho. Quem assim normalmente tem corpo fechado. Porque quem tem corpo aberto sente a dor dos outros. E percebe que não tem o menor sentido ficar preso na vaidade, na beleza física. Então o que eu recomendo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Cuida do teu corpo e cuida da tua alma. Os dois têm que caminhar juntos no mundo de hoje. Agora, Otávio, eu sou médium, realmente eu não tenho o menor interesse em cuidar do corpo. Se isso vem de dentro de ti, não tem problema nenhum. Tem pessoas que são assim mesmo. Eu que vivo no meio por exemplo, a Monja Coen, que vocês conhecem, vira e mexe, ela fica sem se exercitar. Aí ela vai e começa a correr, do nada. Ela corria no Pacaembu. Aí vai lá, cai e quebra o fêmur. Aí recupera, vai andar com o cachorro. Começa a garoar, cai, quebra não sei o quê. Porque ela ficou 6 anos no mosteiro, no Japão, e não tem muita atividade física. E tem muitos padres, muitos monges que não ligam para isso. Então, deu para entender o que é corpo aberto ou fechado? Eu vou preparar alguma coisa para você ler a respeito disso, para te trazer alguma informação um pouco mais sólida em relação a isso. Porque tem alguns testes também, né? Então, cachorro fechado, gato aberto, o signo de peixes, normalmente aberto. Mas tem exceções, sim, tudo tem exceções, senão eu me torno o Drauzio Varela, que nada tem exceções. E não estou criticando ele, eu fiz um voto de não criticar as pessoas. É um comentário que eu acho isso, meio radical, mas é o jeito dele. Touro normalmente é corpo fechado. Só que o touro ele lida muito com a natureza, o signo de touro. Então é diferente uma coisa de sensações de corpo aberto. Sensações, você olha o mar e pisa na terra, vai fazer jardinagem. Touro, Virgem e Capricórnio. São almas que têm que fazer jardinagem. Faz parte dessas almas. Eu falo para quem não mora no mato, se você é de touro, Virgem e Capricórnio, não tem contato com o mato, você tem que fazer jardinagem. E eu não sou tão puro amor assim não, como a moça aqui está falando, eu sou pura razão, porque eu sou mais intelectual. Eu não tenho tanta água no meu mapa astrológico, e por isso que eu consigo desenvolver um tema. Quem vai dar aula de Reiki e é muito água, mas eu agradeço teu elogio, gratidão, mas a pessoa fala mais, o Reiki é amor, o Reiki é uma energia pura, o Reiki é uma energia limpa, o Reiki é compaixão por todos os seres. Quem é médium fala mais assim. Eu sou de Libra. Quem é mais mental usa esse jeitinho que eu tô falando, tá bom? Então você vai escrever tuas perguntas aí, e se essas perguntas eu vou responder para você, tá bom? Corpo aberto, corpo fechado foi o nosso tema de hoje, e espero que vocês apreciem. E lógico que vai chegar um momento que eu vou gravar uma aula de 1 hora, vou gravar essa aula 1 hora, junto com vocês, de corpo aberto e corpo fechado. Aqui eu falei 15 minutos, então aí eu aprofundo mais o tema, tá bom? Gratidão para você.